Tudo bem? Galera, de antemão, queria agradecer a toda a coordenação do projeto da Academia do Enem para me fazer aqui presente. Já tem alguns alunos que eu tive o prazer de reencontrar, fico bastante feliz. E para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Thiago Pacífico, um dos professores de vocês da equipe de matemática. Hoje, ainda pegando o gancho da aula do Fábio, eu vou conversar um pouco com vocês sobre porcentagem ainda. Até porque a importância dessa parte da matemática financeira, você tem que, eu sempre costumo dizer, você deveria ter, no mínimo, educação financeira em todas as turmas hoje do ensino médio. Entenda, eu não estou pedindo uma aula de matemática financeira, não. Educação financeira, fazer realmente a galera entender como funciona, quando tem um aumento, quando tem um desconto, o salário mínimo aumentou tantos por cento, como é que isso funciona? Então, pessoal, a matemática financeira, ela está no dia a dia. Então, muito cuidado, muita calma na hora que você for operar. Eu vou tentar discutir com vocês, trouxe aqui os slides. Vou começar com uma pequena revisãozinha de porcentagem, depois falar um pouco de juros simples, juros compostos, beleza? Começando do zero. Vou tentar começar do zero. Pronto, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para não gritar muito. Bem, revisão de porcentagem. Pessoal, preste atenção, todo mundo, concentra agora. Eu sei que matemática no domingo à tarde não é lá um horário muito fácil de se administrar e de se concentrar, mas vai dar certo. Pensa um pouco. Quando eu começo falando de 15% de 200, vou estar dando um pouquinho aqui, pronto. 15% de 200. Pessoal, o DI, ele funciona como multiplicação. Então, quando eu tenho 15% de 200, eu escrevo 15 sobre 100 de 200. Só uma visãozinha teórica, rápida. Olha só, primeiro passo, limpeza dos números. Tentar simplificar, tentar diminuir um pouquinho o cálculo. Comece cortando os zeros. Zero de um lado, zero do outro. Um em cima, um embaixo. Outro zero, mais um zero. Então, na hora de calcular o que eu tenho, 15% de 200, depois da limpeza, a única coisa que eu tenho, 15 vezes 2. Então, estamos falando de R$30. Aí você deve estar dizendo, professor, nesse caso está muito simples, por que está fácil? Porque, pessoal, calcular 15% de número que tem zero facilita muito. Agora vamos para um outro caso. Vamos pensar no exemplo de número 2. E eu ainda vou resolver de duas maneiras, agora eu quero todo mundo com atenção. Galera, 25% de 122. Observe que já não é um cálculo tão simples. 25% de 122. O que eu tenho? Primeiro passo. O DI se transforma em multiplicação. Então eu tenho 25% de 122. Simplifica? Não tem zero para simplificar. Eu sei que não tem zero para simplificar. Mas a primeira fração, que é o 25 sobre 100, não rola não a simplificação aí? Então, pessoal, eu posso dividir em cima por 25 e embaixo por 25. Ficamos com 1 sobre 4, como você pode observar. Então, na realidade, o que eu tenho? 122 dividido por 4. Nesse caso, encontramos R$30,50. Beleza? Tiago, então deixa eu ver se eu entendi. O primeiro passo para resolver qualquer questão de porcentagem é limpar, conseguir organizar toda a estrutura. Exatamente. Faz a limpeza, simplifica tudo que você pode. Agora vamos para a nossa segunda opção. O jeito malandro. Como o jeito malandro, no bom sentido? O aluno que não usa matemática com fórmulas, com métodos já pré-estabelecidos. O aluno que usa muito raciocínio. Galera, conversa comigo, concentra, conversa comigo. Me diz uma coisa, rapaziada. Quando eu olho 25% de 122, qual o valor percentual mais fácil de encontrar? 5%, 10%, 15%, 20%? Qual o valor mais fácil? 10%. Porque no caso 10% é só deslocar uma vírgula. Então, o que você deve pensar? Poxa, se calcular 10% é fácil, que tal construir o 25%? Vamos lá. Pessoal, quanto é que é 10% de 122?
R$ 12,20. 10%, R$ 12,20. Então vamos construir o 25% como se fosse um quebra-cabeça. Começa com 10% de 122, dá 12,20. Mais 10% de 122, 12,20. Ei, para chegar nos teus 25%, está faltando quanto? 5. Apenas 5%. 5% não é metade de 10? Então quebra. Quanto é que é a metade de 12,20? Perfeito, 6,10. Então, chegamos a 5%, 6,10. Agora, soma e encontramos o mesmo resultado. 0,5. Beleza? Ok. Vamos para o próximo passo. Aumentos e descontos sucessivos. É só uma revisãozinha para começar as questões. Vamos pensar. Dinheiro, dinheiro. Sempre pensando em dinheiro. Porque quando você pensa em dinheiro, você nunca erra. Não precisa ser bom em matemática, mas o cara jamais aceita aprender. Então vamos lá. Aumentos e descontos sucessivos. Vamos ao primeiro exemplo. Ache o desconto único equivalente a 2 descontos. Um de 20% e outro de 30%. Quem nunca viu uma situação dessa, né, pessoal? Toda prova do Enem, você usa o cálculo de aumento sucessivo ou de desconto sucessivo. Que tal? Está na hora de começar a aprender e nunca mais errar. Galera, me diz uma coisa. Quantas vezes você já resolveu uma questãozinha de porcentagem sem se preocupar com a estrutura matemática travada, engessada, difícil? O que você vai fazer? Puxar a matemática para próximo de você. Tenta interagir com a matemática. Como, Tiago? Que tipo de loucura é essa? Vou te explicar agora. Pessoal, qual o número mais fácil para se trabalhar em termos percentuais? Fulano tem um salário, aumentou 15%. Qual o valor mais fácil para colocar como salário do rapaz? 100. Por que o 100 é o valor ideal? Não o único, o ideal. Porque aumentar sempre em cima do 100 é mais fácil. Aumentar 5 de 100, aumenta R$5. Aumentar 17% de 100, R$17. Então o 100 é o mais fácil. Uma vez um aluno me perguntou, professor, só dá certo com o 100? Eu digo, não, dá certo com 100, com 50, com 1.000, com 500. Aí ele disse, então professor, dá certo com qualquer número? Eu digo, dá certo com qualquer número. Aí ele disse assim, professor, pois resolve a questão com R$17,33. Digo, não, rapaz. Para que isso? O negócio já é tão difícil, está dificultando ainda mais. Não, use o valor mais fácil, o 100. Então, pessoal, concentra na questão agora. Eu quero ver você aqui, ó, na questão. Me diz uma coisa. Eu tenho um desconto de 20 e depois um desconto de 30. Final de ano chegando, as compras de Natal, as lojas começam a fazer essa promoção. Se você for comprar na loja A, tem 20% de desconto. Se for pagar à vista, tem mais 30% de desconto. Tu pode sair por aí dizendo que conseguiu um desconto de 50%? Não, porque o desconto de 20 e o desconto de 30 não representam um desconto de 50%, pessoal. Por que não, Tiago? Não de 20, mas de 30? A base de cálculo a cada etapa. Veja, vamos começar colocando o valor hipotético, o truquezinho matemático. Quanto? 100. 100. Preste atenção à evolução do 100. No primeiro momento, você vai dar um desconto de quanto? 20? Pois me diz, quanto é 20% de 100? 20% de 100? 20. Então tira 20, galera. Vai para 80. Esse é o nosso primeiro desconto. Tirei R$20. Acabou? Tu tem o desconto de quanto agora? 30? O desconto de 30% que você tem direito é em cima do 100 ou é em cima do 80? 80. Ah, estão começando a participar. 80. E quanto é 30% de 80? Calma, não responda não. Me diga quanto é que é 10% de 80. 10% de 80? 8. Vezes 3? 24. R$24,80. Tirou? Tirei 30%? Tirei R$24.
Então, pessoal, 80 tirando 24, ficamos com 56. Ei, entende a matemática, rapaz? Se tu sai de 100 e chega em 56, o teu desconto, a retirada, a gordura que foi tirada, foi de quantos por cento? 44%. Então, pessoal, um desconto de 20 e um desconto de 30, no final do pacote, representa um desconto de quanto? 44%. Professor, eu ia errar, porque eu olhei para o 56, lá no final, ia colocar como resposta. Não. O 56 representa o que, galera? O que você está pagando. Se começa com 100 e termina com 56, é porque você está pagando dos 100, 56. Está tirando apenas 44. A pergunta antiga, você já deve ter resolvido umas 50 questões dessa. Dá o desconto de 20 e depois o desconto de 30. É a mesma coisa de dar o desconto de 30 primeiro e depois o de 20? É ou não a mesma coisa? Tirar 20 depois 30 é a mesma coisa que tirar 30 depois 20? É ou não a mesma coisa? Bem, se você está com dúvida, nada melhor do que montar comigo. Rápido agora, rapidinho. Bora, perde tempo não. Comecei com 100. Vamos tirar quanto agora? 30. Pronto, tirou 30. Pessoal, na hora que eu tiro 30, eu chego em quanto? 70. Depois que eu tiro os 30, eu cheguei no 70. Ei, de quanto é o desconto agora? 20. 20 de quem? 70. Quanto é que é 20% de 70? 14. Perfeito, garoto. Tirou 14, vai para quanto? 56. Meu amigo, o desconto foi de quanto? 44%. Faz diferença? Não, pessoal. A ordem dos fatores não altera o produto. O Fábio terminou de falar para vocês. Tirar 30% é multiplicar por 0,7, porque tirou 30. Tirar 20 é multiplicar por 0,8. Inverter a ordem do produto faz diferença? Não, pessoal, nenhuma diferença. Terminei de mostrar para vocês. Tanto faz 20 depois 30, como 30 depois 20. Perfeito? Você deve pensar assim, enquanto vocês estão anotando já o próximo exemplo. Ó, deixa eu colocar aqui, pessoal, terminar de copiar, né? Eu vi o pessoal copiando ainda. Quem estiver anotando, muita gente pensa assim, professor, o senhor é professor de matemática, porque o senhor sempre gostou de matemática. Não, pessoal, quando eu vejo aproximadamente 4.000 alunos dentro do ginásio como esse, assistindo aula no domingo à tarde, eu tenho certeza que a educação no nosso país ainda tem salvação. Porque cada um aqui está brigando por um propósito muito maior, um investimento para o resto da sua vida. Ver, muitas vezes, nos seus filhos, a oportunidade de um futuro melhor. Então, pessoal, a dedicação, o compromisso que vocês estão apresentando hoje nesse processo, pode ter certeza, no final vai ser recompensado. Eu não passei no vestibular pela primeira vez, eu até gosto de comentar muito isso, que serve como exemplo para muitos alunos. Eu hoje sou professor de matemática e, pessoal, sou formado também num curso que quase ninguém conhece, Ciências Atuariais. O que é isso, Thiago? O que é o atuário? O atuário, pessoal, é um matemático, é um estatístico, um probabilístico, que trabalha com expectativa de vida. O cara quer um plano de saúde, ele chama o atuário para fazer toda a avaliação, para saber quanto o plano de saúde vai ficar cobrando de cada pessoa. Eu nunca trabalhei como atuário, nunca. R$1 no meu bolso nunca entrou como atuário. Tudo como professor. Aí você me pergunta, mas por que, Thiago, que tu fez um curso que tu não vai trabalhar com ele? Família. A família, pessoal, tem um poder muito grande nas suas escolhas. Eu, pessoal, só para você ter uma ideia, terminei meu terceiro ano, não faça cálculo não. Eu terminei meu terceiro ano em 98, quando eu decidi fazer vestibular para Ciências Atuariais. Por quê? Se eu não tinha certeza do que eu queria? Porque eu fui ler na internet e vi a seguinte notícia: o atuário é o profissional do futuro. E eu empolguei, e digo, é isso aqui que eu quero. Fiz vestibular, assim como muitos, quebrei a cara. Não estudei como deveria. Coloquei toda a responsabilidade em Deus. Ah, se Deus quiser eu vou passar, se Deus quiser eu vou passar. E aí, vai ficar só por conta dele? Olha aqui, 4.000 alunos que ele tem que ajudar. Quem está em casa assistindo Faustão hora dessa, por que vai ter que ser ajudado antes de você? Não faz sentido.
Então, pessoal, eu não me dediquei como deveria. Fiz vestibular, quebrei a cara. 6 meses de cursinho. Quando eu comecei cursinho, família enchendo o saco, o pai dizendo que mesada não existe mais, que eu não ia sair, toda aquela pressão psicológica. Vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará, acontecendo. Nesse momento, eu decidi fazer o vestibular. Tinha que escolher um curso, mas ciências atuariais era na Federal, no final do ano. No meu, dar uma satisfação para minha família. Pessoal, foi desse jeito. E hoje eu me orgulho pela escolha que eu fiz, mas naquela época eu não sabia. Eu peguei uma folha com todas as concorrências e simplesmente, pessoal, tampei o nome do curso. Eu não fui escolher o curso pelo nome, eu escolhi o curso pela concorrência. Quando eu peguei o marca-texto de uma amiga, eu separei 3 cursos pela concorrência. Eu não sabia os cursos que eu estava escolhendo. Quando eu tiro a apostila e vejo os 3 cursos: matemática, concorrência lá embaixo na UES, física também e música, especialização em flauta. Aí eu digo, não, música eu não. Matemática e física, eu pensei, matemática, meu pai é professor de matemática, ele vai ficar orgulhoso se eu fizer matemática. E eu fui fazer matemática. Com medo, me dediquei, Tiago, de não passar. Tanto é que eu não disse para ninguém o curso que eu estava fazendo. Eu fiz a inscrição, quem me perguntava, eu desconversava. Não, rapaz, eu não quero dizer, eu fiz uma promessa que eu não ia contar o curso que eu estou fazendo. Mas isso era medo de não passar. Por quê? Porque se eu passasse, claro, todo mundo ia saber que tinha sido matemática. Mas se eu não passasse, eu ia dizer o quê? Foi veterinária, que é o curso mais concorrido, né? Então você tinha que se virar. Passei. Pessoal, eu nunca me esqueci desse dia, nunca. Saía naquela época, isso em 99, saía no jornal a folha com todos os aprovados. 7h20 da manhã do domingo, eu saí, fui à banca comprar o jornal. Quando eu chego, abro, matemática plena, está lá o meu nome. A empolgação com que eu volto para casa, eu lembro como se fosse hoje, correndo as léguas, para chegar em casa e contar para meu pai e para minha mãe. Quando eu chego, meu pai e minha mãe dormindo ainda, eu abro a porta do quarto e começo a gritar: passei, passei, passei. Meu pai, naquela empolgação, acorda assustado. Meu filho, graças a Deus, que coisa boa. Minha mãe, muito religiosa, diz: graças a Deus, vou pagar minhas promessas. Porque o negócio lá em casa é desse jeito. Vou pagar minhas promessas. Aí eu digo: calma, pessoal. Aquele momento de felicidade durou uns 3 minutos. Aí meu pai olha e pergunta: mas você passou para quê? Eu abri, enchi o peito e disse: pai, vou fazer matemática. Meu pai nunca me bateu, mas nesse dia foi o dia que ele chegou mais perto. Ele disse: você é doido, seu infeliz. Você não vê meu sofrimento não como professor? E vai fazer matemática, você vai estudar nos melhores colégios, você vai fazer matemática. Minha mãe, que estava sentada à cama, volta a deitar, e a última frase que ela diz antes de voltar a dormir é: esse aí vai morrer de fome.